Primeiro, eu fico muito satisfeito de poder falar com vocês hoje, porque eu estava comentando, estava falando com o Jaime naquela geração hoje. Vai ser uma chance de matar a saudade das aulas de teologia. Já faz um bom tempo que eu não dou aula de teologia. Essa pandemia quebrou as pernas. E hoje nós vamos pegar alguns braços aqui da teologia. Portanto, fiquem muito à vontade para perguntar quando vocês quiserem, para questionar. Eu já vou disponibilizar para o Adonias um artigo que vai dar uma luz sobre o que nós vamos tratar aqui. Aí ele pode mandar para vocês também, para ficar mais fácil. Não é artigo meu, é só chave de leitura. Eu tenho uma apostila da época que eu trabalhei também, mas não vem ao caso. Para começar, eu gostaria de abrir com vocês um versículo bíblico que marca o tema de hoje, já que o tema nosso é Cristo e Igreja. E o versículo bíblico está em João, capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que recebeu de Deus Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E o Logos de Deus se fez sarx, carne e habitou entre nós. Aqui nós temos a primeira consideração fundamental. Para tratar do tema Cristo e Igreja, nós precisamos primeiro entender o que a gente chama na revelação cristã de história da salvação. Deus é o criador de todas as coisas. E Deus nos cria em Jesus pelo Espírito Santo. Então, existe uma ação trinitária. Tanto que quando a gente pega no Gênesis 1:26, diz, né, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É colocado no plural, porque realmente Deus está num diálogo de comunhão na nossa criação. E nós somos essa imagem e semelhança de Deus. Consequentemente, o que marca essa criação fundamental é compreender que o projeto de Deus a nosso respeito é um projeto que ultrapassa a nossa compreensão. Vocês querem ter uma noção disso para a gente poder refletir? Para um minutinho aí e tenta pensar. Como seria a vida? Primeiro que faz uma panorâmica do seu dia. Como é que foi seu dia hoje? Lembra aí a hora que você acordou? O que você fez? Depois você tomou café? Você foi ou para o seu trabalho, ou foi cuidar da casa, passou a parte da manhã, as múltiplas atividades, o tempo passou correndo, chegou a hora do almoço, depois vem parte da tarde, você fez uma atividade, fez outra, logo começou a entardecer, a escurecer, aí tem preparar janta, é família, é atividade, o dia foi corrido. Procede? E se você tivesse que fazer uma retrospectiva dessa semana, hoje é quinta, se tivesse que lembrar de domingo para cá. Domingo é considerado o primeiro dia da semana. Se você tivesse que pensar de domingo para cá, como é que seria? Como é que foi seu dia? E se você tivesse que fazer uma retrospectiva do ano de 2021? Tudo que você passou. Pessoas que você conheceu, conviveu, pessoas boas que ficaram doentes, pessoas boas que morreram. Várias coisas aconteceram, desde coisas boas a ruins. Agora, feito um exercício rápido desse, tenta imaginar como seria a sua vida e o mundo se não existisse pecado. Você consegue? Aproveitar que nós estamos numa famosa academia de quintas e existe no pano de fundo da nossa reflexão existe uma questão política. Como é que seria a política se não tivesse pecado? Ó, pensa que o Brasil é uma potência. Veja, o que nós produzimos no agro sustenta o Brasil e muitos outros países, só o que a gente produz, para não falar de outras coisas. Agora, tenta pensar tudo isso sem o pecado. Pensa em políticos todos honestos, todos pensando no bem comum das pessoas e não pensando em si, no seu partido e no jogo de poder. Eles só querem o bem da sociedade. Pensa que não existiria Bolsonaro e Lula, cada um levantando sua bandeira como se fossem os mais santos do mundo. O que nós teríamos eram dois homens
conversando, rezando e procurando criar projetos que fossem bons para todas as pessoas, em todas as dimensões. Pense que, nessa circunstância, nós não teríamos ninguém passando fome. Pense que aqueles que têm mais distribuiriam as coisas, claro, nas devidas proporções, mas estariam sempre ajudando aqueles necessitados. E pense que os necessitados não seriam sanguessugas, como alguns acabam sendo, infelizmente. Todos teriam proatividade, tentariam procurar as coisas, dar o seu melhor. Vocês conseguem pensar o mundo desse jeito? É difícil até para construir um raciocínio desse. Porque nós somos marcados pelo pecado. O pecado tocou em nós de uma tal forma que ele maculou a nossa mente. Para a gente tentar entender o mundo, a gente não consegue pensar numa perfeição de mundo, justamente porque nós estamos marcados pelo pecado de uma tal forma que a nossa visão ou a nossa mente fica ofuscada para pensar no mundo sem pecado. Agora, diante desse exercício, olhem para o seguinte: quando Deus decide criar o ser humano, ele quer criar-nos em Jesus Cristo. Jesus é a palavra, o Dabar, a palavra pronunciada pelo Pai que cria todas as coisas. E em Jesus, Deus não só nos cria, mas nos cria para a eternidade, na perfeição. Então, veja bem, não é só Jesus que é criador de cada um de nós, mas em Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, está tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Então, em Jesus está a nossa vitória contra o pecado. Em Jesus está a nossa vitória contra o diabo. Em Jesus está a nossa vitória contra a morte. Em Jesus está a nossa ressurreição. Em Jesus está o nosso amor elevado à última potência, sendo capazes de amar com todo o nosso ser, com toda a nossa energia, com toda a nossa força, com toda a nossa humanidade. Isto seria o projeto, ou aliás, coloquei a palavra, o verbo errado. Isto é o projeto de Deus a nosso respeito. E esse projeto ainda há de se consumar. Em escatologia, a gente comenta que existe um já e um ainda não. O já é que Jesus nos criou, nos ama, nos salvou. E o ainda não é porque isso se concretiza no céu. Aqui entra uma dinâmica muito complexa. Porque, por exemplo, para as testemunhas de Jeová, o céu é aqui na terra, vai ser aqui o negócio, não tem um céu lá. Tem alguns adeptos, por exemplo, da teologia da libertação, que enxergam o reino dos céus aqui na terra, e quase que não enxergam o reino dos céus lá em cima. E aqui eu não estou fazendo crítica ao movimento de teologia, não estou colocando ideias que são lançadas aqui e acolá. Do mesmo jeito que tem alguns de via carismática que acham que o céu é um movimento de anjos na terra e eles são como anjos, então não precisa se movimentar e fazer nada, porque daqui vai só morrer para o céu. Existem os equívocos, mas a questão fundamental é pensar no seguinte: Deus tem um projeto para nós fenomenal. Esse projeto se consuma em Jesus Cristo. Ele nasce, como está no livro do Apocalipse, alfa e ômega, começo e fim em Jesus Cristo. Então, a primeira coisa a ser considerada é quem é Jesus. E, para nós, está muito fácil. Eu acredito que se eu perguntasse aqui para vocês, só confirmem para mim. Se eu perguntasse para você quem é Jesus, você diria que Jesus é Deus, é filho de Deus? Quem diria que sim, levanta a mão. Pra vocês terem uma ideia, eu pergunto para os alunos, gente, um hominho bom, sujeito gente boa, não sei direito quem é. Olha o nível do teor. Esse conhecimento de Jesus Cristo, ele está disperso. Mas agora, por outro lado, olha que outra coisa interessante. Como eu li aqui João 1, versículo 14, a palavra de Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Para o início da igreja, o João coloca claramente, nós vimos e damos testemunho da glória de Deus que se manifestou em Cristo Jesus. No começo da igreja não havia a menor dúvida disso. Só que foram passando os anos e começaram a surgir várias heresias. Algumas diziam que Jesus não era Deus. Ele era um homem muito iluminado, está acima de nós, mas não é Deus. Outras diziam que Jesus, na verdade, era um ser humano que, num determinado momento, recebeu um espírito divino, mas não era, em essência, humano e divino.
Outros diziam ainda que na cruz não tinha o corpo de Jesus, que era só um corpo aparente, porque Deus não podia morrer numa situação daquela. Então não faltaram heresias. Então a igreja precisou ir pontuando. Que a gente fala assim, a igreja não definiu nada, a igreja só afirmou que existia. No concílio de Calcedônia, no ano de 451, século V da igreja cristã, a igreja bateu o martelo num ponto muito importante. A igreja falou assim: Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não perca isso de vista. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aqui é fenomenal esse raciocínio, porque sendo Deus, ele tem poder para nos salvar. E sendo homem, e se santificando nessa humanidade, ele santifica toda a nossa humanidade. Então, quando ele assume a nossa natureza, ele redime essa natureza. Os padres da igreja diziam: o que não foi assumido não foi redimido. Então, se Jesus é só Deus e não é homem, ele não redimiu a humanidade. Mas como ele é Deus e é homem, ele assumiu a nossa natureza, ele redimiu a nossa natureza. Então, a primeira coisa a ser considerada é essa: Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Partindo desse princípio, nós podemos dar o segundo passo nessa linha. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Logo, Jesus é nosso redentor. Jesus é aquele que nos redimiu. E aí vem a pergunta: qual o significado dessa redenção? A primeira coisa que nós podemos pensar é que Jesus, ao nos redimir, nos deu um sentido existencial. Eu vou usar aqui o Nietzsche, um filósofo ateu, para poder fundamentar essa fala. O Nietzsche dizia: quem tem um porquê pode suportar qualquer como. Jesus Cristo deu um porquê à nossa existência. Jesus Cristo deu um sentido para a nossa vida. Ele nos mostrou que essa vida que nós vivemos tem que ser vivida com intensidade e bem vivida. Portanto, aqueles que afirmam que nós temos que fazer o reino dos céus acontecer aqui na terra, não estão errados. Porque Jesus mostrou que é praxis. Só que a diferença é que esse reino não se consuma aqui. Ele começa aqui, mas ele termina na eternidade. Por outro lado, aqueles que acham que aqui nada, nós só temos que concentrar no céu, estão equivocados, porque Jesus viveu plenamente a vida humana. Você olha no Evangelho, Jesus sorriu, Jesus chorou, Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus andou, Jesus visitou, Jesus discutiu, Jesus fez um chicote para os vendedores do templo, lá em João capítulo 2, você vê essa narrativa. O que acontece é o seguinte: esse Jesus nos mostrou que vale a pena viver essa nossa vida humana. E, gente, Jesus não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha carro. Quando precisou dar uma volta de jeguinho, teve que pedir emprestado. E a vida valia a pena para ele a cada instante. Quando ele visitava uma aldeia, quando ele anunciava no templo, quando ele curava uma pessoa, quando ele escutava as pessoas, quando dialogou com Nicodemos, quando ele visitava, quando ele interagia, como foi o caso da samaritana de João capítulo 4. A vida em Jesus era saboreada. Então, essa é a primeira coisa. Quando eu entendo que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que ele é redentor, ele dá sabor na minha vida. Dá sentido para a minha vida. Então, se a redenção, num primeiro momento, dá um sentido existencial, é preciso compreender que ela também nos dá um sentido escatológico. E o que é o sentido escatológico? A palavra eschatos significa fim. Pode ser traduzido por fim, do grego. Escatologia, então, seria reflexão sobre o fim. O que Jesus faz? Jesus não só dá um sentido para nós nessa vida, mas ele mostra o que vem depois. Eu não consigo passar por nenhuma situação de morte, de funeral, sem lembrar de João, capítulo 14, a partir do versículo 2. Conhece essa passagem? Na casa de meu pai tem muitas moradas. Eis que vão para lá. E quando eu estiver lá, vou falar de forma bem simples aqui, quando eu estiver lá, vou preparar a morada para cada um de vocês, então chamarei vocês para estarem comigo. Olha bem,
ele nos mostra que aqui a gente vive com toda intensidade, porque aqui nós semeamos o céu que vamos colher depois. Essa semana, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, um dos alunos na sala de aula, eu não estou falando de teologia, foi sala de aula, um dos alunos falou assim, esse negócio de fé cristã católica é muito estranho. Uma pessoa faz merda a vida inteira, depois no último minuto ela arrepende e está salva? Falei, sim, se arrepender está. Mas então eu posso fazer o que eu quiser, me arrepender. Eu falei, só tem um detalhe. Os padres da igreja, que foram aqueles que refletiram nos primeiros séculos, diziam o seguinte, a árvore cai para o lado que ela está pendida. Você passa a vida inteira fazendo merda, não tá nem aí para Deus, enfiando o pé no balde com tudo. Vai ser bem difícil de uma árvore inclinada para cá, de repente, no último segundo, convergir para cá. Então é preciso tomar cuidado. E eu me recordo, na época de adolescência, professor de capoeira, a gente terminava a roda de capoeira, fazia uma oração do Pai Nosso, e às vezes alguns perguntavam, você não vai na igreja? Eu falei, não, quando eu tiver velho eu vou. Como se fosse assim, né? Eu sei quantos anos eu vou viver, tipo, eu vou viver 60 anos. Então eu vou curtir até os 59, e dos 59 para 60 eu vou para a igreja, aí eu fico amiguinho de Deus, tudo certinho, belezinha, e daí eu salvo e tá tudo certo. Quem garante? Você sabe que você vai estar vivo amanhã? Aqui em Congonhal, de sábado para domingo, um jovem estava vindo de Pouso Alegre numa festa, segundo o relato que foi feito no noticiário, chegou na casa dele por volta de 4 horas da manhã, decidiu pegar o carro para voltar para Pouso Alegre. Quando ele está saindo aqui de Congonhal, numa curva leve, muito leve, por sinal, ele deve ter dormido, sei lá, perdeu o volante, bateu de cheio na árvore, o acidente foi gravíssimo, segundo a matéria, ele ficou das 4h30 até as 6 da manhã, quando ele foi socorrido, quando chegou no hospital, morreu. E aí, será que ele imaginava que ele ia pegar o carro, voltar para Pouso Alegre para a festa e ia morrer? Nunca. Não passa pela nossa cabeça. O negócio é curtir. Sou jovem, eu tenho acho que 25, 26 anos, eu tenho energia, eu tenho força, eu tenho vida, eu não tenho com o que me preocupar. A pergunta é, quem garante? Vocês acham que Marília Mendonça pegou o avião falando assim, nossa, vou lá para tal lugar, porque eu vou morrer no meio do caminho? Ou eu vou conhecer gente, eu vou abraçar pessoas. Em nós existe uma energia que pulsa dentro de nós, que fala assim, eu vou viver, eu vou vencer. E isso vale para nós, sejamos jovens, mais velhos, com saúde ou sem saúde. Existe na nossa alma um desejo de vida. E é esse desejo de vida que Jesus nos deu como redenção. Porque em nós, criados imagem e semelhança de Deus, a morte não tem a última palavra. O pecado não tem a última palavra. O diabo não tem a última palavra. Só que aí é que está. Se eu não tenho uma compreensão clara da fé, a primeira coisa que eu penso quando eu perco alguém que eu amo, Deus me abandonou. Peraí, qual é o projeto de Deus para você? Será que o projeto de Deus girava só nessa vidinha que você pode viver 50, 60, 100, 120, 130 anos? Ou é muito maior do que isso? Então, se eu não entendo um pouco dessa dimensão do Cristo, que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que dá sentido para a nossa vida e nos apresenta uma vida após a essa, que é o céu, que é a ressurreição, se eu não entendo essa dinâmica básica, a minha fé fica cambaleante. Aí, gente, é básico. Se eu não compreendo esses conceitos que a gente discutiu até aqui, nós não vamos nem entrar na ideia de igreja. Veja, estou falando só de Cristo por enquanto. Se eu não tiver clareza desses tópicos, não adianta discutir igreja. Então eu tenho que compreender claramente, olha, o mistério da encarnação, porque Deus se fez homem. Isso aqui, gente, é uma coisa para pensar pro resto da vida, porque é tão profundo que a gente para pensar, você acha uma respostinha, que vai dar um parafuso, uma respostinha. Ô, gente, calcula comigo. Deus, o criador de todas as coisas, o mais poderoso. Você pega, por exemplo, um livro de física, física quântica, por exemplo, que é um tema interessante, você vai ver a magnitude do universo das coisas, e de repente você pensa, o cara que criou isso tudo decidiu se fazer um de nós, com a nossa limitação. Não cabe na nossa cabeça.
Por mais que você tenha dados históricos, Jesus viveu, judeu do primeiro século, morreu por volta do ano 27 a 33, tem dúvida aí de quando foi, essa é a média de quando foi a data de morte dele, mas até aí, moleza. Agora pensar que esse cara é Deus e que Deus quis viver essa vida. Gente, se até aqui já é complexo, imagina Deus sendo crucificado numa cruz. O negócio extrapola longe, mas longe mesmo. Só quando você compreende que ele é Deus, mas ele é homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, aí as coisas começam a se organizar. Mas se não tiver uma pitada boa de sal aí, que a gente chama de fé, você não compreende o mistério. A fé é dom da graça. É o próprio Espírito Santo que nos ajuda a compreender esse projeto, essa maestria de Deus. E nós precisamos dessa graça, porque do contrário, nós vamos acabar como está a mitologia grega hoje. Zeus, Hércules, e tudo mais em cima disso. Nós não vamos ser capazes de compreender uma revelação divina. A Bíblia, para muitos, é um livro de parábolas, de histórias, de mitos, mas não é a palavra de Deus. Quando a gente for para os desafios pastorais, a gente vai ver por que dessa problemática toda. Minha pergunta é a seguinte, até aqui. Está compreensível verdadeiro Deus, verdadeiro homem, sentido existencial e escatológico? Sinta-se à vontade, por favor. Sobre Jesus, tá de boa, gente? Eu mandei um artigo para a Donias. Chegou, Donias? O artigo faz um tratado de cristologia. Primeiro século, heresias que tiveram, até os concílios, as definições. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem conhecer um pouco mais, vale muito a leitura. Se não me engano, são 23 a 24 páginas. Vale muito a leitura, porque nos dá uma visão clara de como é que se construiu hoje esse raciocínio que a gente tem, o nosso credo, a nossa fé sobre Jesus Cristo. Vale a pena a leitura do texto. Agora a gente vai dar o segundo passo. Se no primeiro passo era entender o essencial na figura de Cristo, agora nós vamos começar a compreender a igreja, eclesia. Quando se fala igreja, a outra tentação que bate à nossa porta ou é pensar naquela imagem do Vaticano. Eu me lembro quando eu ouvia falar de igreja na minha cidade, eu imaginava a matriz. Gente, e quando o pessoal falava, duas coisas que o pessoal falava, porque eu ficava cabulado da vida, quando eu falava assim, documentos da igreja. Para mim, na minha cabeça, dentro da sacristia, tinha lá um baú e tinha lá um tanto de documentos. Porque às vezes o pessoal estava começando, às vezes o padre comentava alguma coisa, ou alguém ia pregar no grupo de oração, falava, no documento da igreja, mas caramba, por que eu não tenho acesso a isso? A gente ia lá para a sacristia, olhava, não achava documento de jeito nenhum. Eu lembro um dia que teve uma pregação, alguém citou Catecismo da Igreja Católica. Eu falei, esse eu tenho certeza. Cheguei na minha casa, peguei aquele livrinho de catecismo, sabe? Da catequese, de primeira Eucaristia. Só que eu li aqui, só tinha os desenhinhos, umas frases, um negócio nada a ver, mas não é isso que a pessoa citou. Vocês verem o tempo que eu levei para descobrir que Catecismo da Igreja Católica é esse negocinho aqui. Ah, demorou, viu? Demorou e não foi pouco, não. Conhecer documento da igreja, então, trabalho. Aí que a gente começa a pensar, será que as pessoas, às vezes você vai no grupo de oração, não, porque tá no Catecismo da Igreja Católica? Ah, porque tá lá no documento tal. Será que as pessoas sabem o que é isso? Será que não é preciso que nós nos preocupemos em criar uma estrutura de dar uma aula de catequese, de teologia? Porque, gente, eu não sei vocês, mas as experiências que eu tive com catequese foram um fiasco. Foi um fiasco. Então, nós precisamos promover uma catequese, mas uma catequese do nível do Papa. Por exemplo, peguem os textos das catequeses de quarta-feira. Se você quiser dar uma pensada caprichada, pega, por exemplo,
Felipe Aquino escreveu um livro sobre os anjos, que é uma série de catequeses do Papa João Paulo II. Aquilo é uma catequese. Pega as catequeses de Bento XVI, do Papa Francisco. Ali você tem uma reflexão profunda, uma introdução sobre verdades da fé, abordagem bíblica. Isso é o que é necessário para começarmos a pensar a dimensão igreja. Porque qual é o primeiro ponto? Se a tentação é olhar para a igreja enquanto pedra, ou a Roma, temos equívocos aqui. Igreja é povo. A palavra lá no grego é eclesia. Igreja é povo. Nós aqui reunidos, conversando sobre a nossa fé e o que nós professamos, isso é igreja. Então, essa é a primeira coisa a ficar clara. A igreja se dá por causa do batismo. Quando Jesus comunica o Espírito Santo a cada um de nós, aqui se forma a igreja. Portanto, ainda que não tivesse uma matriz na minha cidade, nenhuma capela, se nós nos organizássemos, nos reuníssemos no meio da praça e decidíssemos professar a nossa fé em Deus, ali estaríamos em igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Então, se no primeiro momento nós pegamos os dados fundamentais de Cristo, agora nós vamos pegar os dados fundamentais da igreja. A igreja é corpo místico de Cristo. Aqui eu faço questão de citar 2 textos. No mesmo parágrafo, 2 textos, eu até vou lê-lo, para que fique bem clara a ideia de igreja. Quem é de renovação carismática já está surrado de ler esse texto. 1 de Coríntios 12, versículos de 4 a 7, depois de 12 a 14. 1 de Coríntios 12, versículos de 4 a 7, depois de 12 a 14. Coríntios 12, 4. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons, Espírito Santo. Depois, versículo 5. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios, Jesus Cristo. 6. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. O Pai. Veja, a ação de Deus é sempre uma ação trinitária e comunitária. O Pai age com o Filho no Espírito Santo. Essa comunhão ela é real, ela é prática. Aí, o versículo 7 diz assim: a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. Olha, a ação trinitária de Deus atua no ser humano pelo bem comum. A Trindade se movimenta em nós para o nosso bem. Gente, isso aqui é uma pancada, mas uma pancada. Imagina um soco do Mike Tyson. Isso aqui é uma pancada daquela na boca do estômago para a gente pensar. Por que a gente não faz uma política boa? Esquece de Lula, de Bolsonaro, falando nós. Se existe uma trindade em nós que quer nos mostrar o caminho do bem comum, não é possível que nós estamos tão embotados para não entender o mínimo para fazer isso funcionar. Porque quando fala política, pensa em partido. Não. Política é o quanto a gente se preocupa, a polis grega. Como é que a gente cuida das pessoas da cidade, ou seja, do nosso entorno? Qual é o seu cuidado? Vamos afunilar a conversa. Até João Paulo II chamava de igreja doméstica. Como é que você cuida da tua família? Já parou para pensar que existe um movimento trinitário do Pai, do Filho e do Espírito Santo em você em favor do bem comum dos seus, da sua casa? Adianta ficar indo na igreja todo dia como um papa hóstia se você não é capaz de celebrar uma igreja na sua casa? Se você não consegue ver o mistério de Deus na sua casa? E aqui eu não estou julgando quem vai na missa todo dia, quem é melhor, não, só estou dizendo o seguinte: se eu não enxergar a igreja que tem aqui, com certeza eu não estou enxergando a que tem lá. Quer que eu pegue um versículo para parafrasear, fazendo uma comparação, uma analogia disso? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20.
Se você não ama o seu irmão a quem vê, não será capaz de amar a Deus a quem não vê. Se você não consegue ver uma igreja na tua casa, não vai ser aquelas paredes levantadas com a cruz lá dentro que vai ser igreja para você. Tá difícil minhas ideias, gente? Estão tão quietinho. Cidinha, conseguiu dormir, não? Conseguiu, Dani? O que acontece, gente? Como nós estamos falando aqui da igreja nessa dimensão, a primeira coisa é compreender, então, essa dimensão trinitária. Agora chega a eclesia, versículos 12 a 14. Da carta aos Coríntios nós estamos aí, 1 Coríntios 12, versículos 12 a 14. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Olha como é que o Paulo é complexo e assertivo ao mesmo tempo. Como o corpo é um, o seu corpício é um, embora tenha muitos membros, dá uma olhadinha aí pra você ver, ó, dedos da mão, dedo do pé, tem bem coisa aí, né? Embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Daí o Paulo segue, versículo 13. De fato, todos nós, judeus ou gregos, olha, não tem divisão de raça, de povo. Não tem mais aquela ideia de judeus e pagãos. Acabou. Embora todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, aqui o Espírito está com E maiúsculo, para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito, E maiúsculo. Versículo 14. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. E o que o Paulo está querendo dizer nessa analogia? Que Jesus é a cabeça desse corpo. Portanto, nós que estamos aqui, um é mão, outro é pé, outro é perna, outro é tronco, um é pulmão, e aí você vai vendo as várias expressões de órgãos e membros desse corpo, para que a cabeça possa dar comando e esse corpo funcionar. Agora, pensa, gente. Uma igreja que não entendeu a figura do Cristo nós tratamos atrás, que não compreendeu essa eclesiologia familiar, a igreja família, a igreja doméstica, ela tem um corpo, mas a cabeça teve morte cerebral, morte encefálica. Está vegetando. Olha, eu vou dizer uma frase aqui que ela tem título de juízo, mas não é minha intenção. Por mais que você reze terço, por mais que você esteja na igreja e tudo mais, se você não tem essa percepção de quem é Jesus, de quem é você, de que sua família é esse sinal de igreja doméstica, você corre um risco de ter uma fé onde a sua cabeça tem morte encefálica. Vocês estão tão quietinhos, dá a impressão que vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Se manifestem à vontade, por favor. Daí, eu lhes pergunto e quero resposta. Daniel, você destrava os microfones que eu quero resposta agora. Conseguiram compreender a dimensão de quem é Jesus e do que é ser igreja até aqui? Sim, a gente tá... Ela acordou a Cidinha. Não acordou nada, eu tô sentada aqui na cama. Caiu da cama, Cidinha. Não caí, não. Tia Marina. É que aqui o pessoal tá assistindo jogo lá na sala, sabe? Eu tive que ir pro quarto. Tranquilo, Cidinha. Tá muito bom, Carlinhos. Aí a gente fica preparado, assim, ó, com o professor desse, a gente não pode nem perguntar nada. Só ouvir.
Adonias, faz uma repescagem aí. Vamos lá. O Anderson por aí, Anderson? Diga. Opa, já aí, ó. Teólogo para teólogo. Pode dar uma Não, um filósofo feedback só. pro Carlinhos aí, ô Anderson. Não, filósofo. Ainda falta muito para alcançar o status. O Caio escreveu assim, Carlinhos: a igreja é o corpo de Cristo. É preciso entender que quando celebramos a ceia, comemos do pão e bebemos do cálice, fazemos parte do corpo. A igreja não é simplesmente o que muitas vezes é pregado, que ela é o templo ou prédio onde se reúnem os irmãos. Não existe nada mais belo sobre a face da terra do que a igreja. Ela é o corpo de Cristo, a noiva do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Márcia? Deixa eu ligar seu microfone aqui, Márcia. Tá como co-anfitrião, pode ligar, viu? Oi, Cidinha. Tudo certo aí. Aí tá falando muito bem, né? Tá. Embora a gente tenha que dar umas pescadas aqui, mas é isso mesmo. Nós fazemos parte dessa igreja, né? Nós fazemos parte de Jesus, nós estamos enraizados nele. Se nós não estamos enraizados na cabeça, que é o centro, que é Jesus, nós estamos fora, né? Então, nós temos que estar enraizados, né? Temos que ser esses membros da igreja, né? Então, nós fazemos parte dela, nós fazemos parte desses membros. E se Cristo é a cabeça, nós somos os membros. E se a gente sai fora, né? Se o membro sai fora, a gente não está em Cristo. Eu não sei se é isso. Cidinha? Ergueu a mão e Cidinha? Erguei a mão sem querer. Bati sem querer. Ok. Ok, Carlinhos. Ô, Daniel, você me deu até 10 horas. Vamos fechar às 10? Pode continuar mais um pouco, Carlinhos? Tranquilo. Então tá. Feitas as considerações até aqui, nós vimos então uma igreja. Vimos quem é Jesus, o que é a igreja, e agora vem uma outra questão, as dimensões dessa igreja. Nós temos a dimensão pneumática, a dimensão antropológica e a dimensão institucional. Na dimensão pneumática, nós precisamos compreender que a igreja, ela é essencialmente pneumática. Quer dizer o quê? A igreja é essencialmente movida pelo Espírito Santo. Quando o Caio comentou, por exemplo, a Eucaristia, esse banquete, nós vemos a transubstanciação se dá por ação do Espírito Santo. É o Espírito que faz com que pão e vinho se tornem corpo e sangue de Cristo. Então, essa igreja não tem vida sem o pneuma, sem o ruá. Basta a gente lembrar uma passagem muito conhecida que nos dá para compreender, a gente compreende por analogia, por comparação. Ezequiel 37. Lembram que tinha uma planície com ossos ressequidos? E Deus fala para o profeta, profetiza, filho do homem, profetiza os 4 cantos. Quando ele profetiza, então o profetizar é o lançar a palavra, e a palavra sai pelo sopro, pela ruá. Essa palavra lançada faz com que os ossos se juntem, se articulem, ganhem nervos, carne, pele, formem um exército imenso. Então, aí é que nós vamos entender a dimensão pneumática da igreja, é esta, onde o Espírito Santo unifica e dá vida ao corpo de Cristo. A dimensão antropológica é compreender que esse corpo de Cristo, animado pelo Espírito Santo, é feito de pessoas como eu e você. Pessoas que têm limitações, pessoas que têm fraquezas,
pessoas que possuem pecados, têm até pecadinhos de estimação. De alguma forma, essa nossa dimensão humana caída ou quedada pelo pecado, que sofreu essa queda, ela ainda bloqueia, ao menos um pouco, a poderosa ação redentora de Jesus em nós. Porque a redenção de Jesus não foi falha. Pelo contrário, ela foi completa. Só que para que essa redenção atinja o seu potencial real na obra da salvação, ela necessita do meu e do seu consentimento. Jesus já me salvou, mas se eu quiser negá-lo, a minha liberdade ainda me permite isso. Do mesmo jeito que se eu quiser aceitá-lo, a minha liberdade me permite isto. Então, se por um lado o Espírito move a igreja, é preciso reconhecer que essa igreja é feita de seres humanos, não é de pedra, portanto, ela tem inconstâncias, essa igreja possui falhas, e se não houver uma convergência, veja, o Espírito quer que sejamos um Cristo com Cristo. O nosso corpo, a nossa carne, na maioria das vezes, diverge da vontade de Cristo. Então, nessa dimensão pneumática e antropológica da igreja, nós precisamos compreender que nós temos que fazer a nossa vontade convergir com a vontade do Espírito Santo. Aquela palavrinha mágica que a gente usa muitas vezes, nós precisamos ser dóceis ao Espírito Santo. Quando existe uma convergência, ou seja, um desejo de minha parte em caminhar na comunhão do Espírito Santo, caminhar em direção a Jesus Cristo, a esse projeto trinitário do Pai, aí nós vemos a igreja se santificando. Sabe qual é a passagem mais difícil de se compreender na Sagrada Escritura? Na verdade é o seguinte, lê-la, interpretá-la é fácil, mas praticá-la é gritantemente difícil. João capítulo 17, a oração sacerdotal de Jesus. Porque em João capítulo 17, a oração de Jesus é para que haja uma convergência entre Dr. Maurício Malmal, irmão Bento. Seja bem-vindo, meu irmão. O que acontece? Essa convergência do Evangelho de João capítulo 17 é que haja uma comunhão da vontade de Deus com a vontade do homem. Gente, olha como isso é complexo. Se essa oração fosse atendida, e aqui uma coisa muito cabulosa, né? Será que Deus não atende a oração de Jesus, vai atender a nossa? Então significa que da vontade de Deus essa oração está atendida, só que ela perpassa a nossa vontade humana. Traduzindo, se essa oração acontecer de fato, nós não teríamos igrejas católicas e evangélicas uma brigando contra a outra. Nós somos os causadores do maior contra-testemunho do evangelho que nós pregamos. E aqui eu aponto dele e falo nós porque nós estamos no pacote. Se falo mal da igreja católica, eu sou igreja católica. E aí o que acontece? Igrejas católicas e evangélicas divididas. A gente pensa, o Brasil, se juntar os cristãos, nós somos em média 90% da população brasileira cristã. E nós nem estamos colocando nesse pacote o espiritismo kardecista, por exemplo, que tem Jesus como uma figura importante. A própria Testemunho de Jeová tem Jesus como uma figura. Não, nós estamos falando dos cristãos que professam Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, uma população com esse alto índice de adesão, mas não é o mesmo índice de prática. Isso significa que a Igreja de Cristo está dividida. Isso significa que falta muito da convergência antropológica para a pneumática, ou seja, o homem ainda resiste à vontade do Espírito Santo. E aqui eu preciso dar um passo a mais na nossa conversa, porque nós estamos falando dessa dimensão pneumática, que é a ação do Espírito Santo que move a igreja. Falamos dessa dimensão antropológica porque nós, seres humanos, sofremos a mácula do pecado original. O batismo apagou, mas permaneceu em nós a inclinação, e por isso a gente ainda acaba caindo no pecado vez ou outra. Feitas duas ponderações, entendendo o sentido de convergência, que é
fazer a nossa vontade, caminhar com a vontade de Deus, nós entramos na dimensão institucional. O institucional aqui, ele tem um campo de ordem jurídica, no sentido de instituição como tal, mas o institucional aqui vai além disso. Quando eu coloco institucional, eu estou me referindo à questão de que Jesus quis ter uma igreja. Jesus quis sistematizar uma forma de viver a fé. Sabe qual é a maior prova disso? O Caio César citou agora há pouco. Quando você escuta um padre falando, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus quis uma celebração eucarística. Jesus quis um sacerdócio. Jesus quis estar presente no pão. E é muito complicado, porque esses dias eu vi um pastor muito bom de reflexão dizendo que os católicos não sabem interpretar o texto do Evangelho de João no capítulo 6. Mas, gente, lá está muito claro e várias vezes repetido. Considerando que João escreve esse Evangelho por volta do ano 90, 95, ele sabia o que estava escrevendo. Fica claro em João quando ele está fazendo analogia, quando ele está sendo diretivo. As ipíssimas verbes de Cristo, como dizia Joaquim Jeremias, as palavras que saem da boca de Cristo. E Jesus diz claramente, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. A igreja primitiva foi acusada de antropofagia, de comer carne humana por professar essa fé e afirmar que Jesus estava presente na Eucaristia. Então, a dimensão institucional, muito mais que pensar numa dimensão jurídica, é preciso pensar que Jesus criou na igreja uma dimensão sacramental. Eucaristia, batismo. Vamos pegar assim aquelas que são mais vibrantes na Sagrada Escritura, sabe? Aquelas que não dá para negar. Já estão acabando de falar. Os 3 relatos, Mateus, Marcos e Lucas, no final deles trazem a paixão, fala da crucifixão, e Jesus institui a missa, Santa Missa, ceia. O João constrói a reflexão da ceia de forma, como é que eu posso falar? Espetacular. Você pegar a partir do capítulo 13, por exemplo, e ver a construção que ele vai fazendo da ceia, espetacular. Mas veja bem, batismo e Eucaristia são 2 coisas inegáveis na Sagrada Escritura. O sacramento da ordem, por exemplo, os exegetas discutem. Porque, veja, na nossa instituição, só o padre é ordenado, e eu me recordo muito do Monsenhor Dimas, nas aulas dele de História da Igreja, ele falava, vocês me desculpem, está sendo gravado, mas eu vou usar aqui um termo bem escracho, bem chulo, para poder deixar claro isso. Ele falava assim, padre tem que ser homem, porque Jesus tinha pinto. Ele usava esse termo para afirmar essa questão, para dizer que é uma questão de gênero, não como quer hoje os sociólogos de gênero. Gênero masculino, mas vários exegetas, fazendo análise histórica, chegam a afirmar que nas comunidades joaninas também haviam possibilidades de mulheres que eram sacerdotisas e que consagravam. Só que aí já é reflexão teológica, exegética, você não vai achar isso explicitamente na Bíblia. Mas veja, tem brecha para discutir. Depois você tem a dimensão matrimonial, sacramento do matrimônio. Que quando você pega, por exemplo, Mateus, Lucas, João, fica bem clara a ideia de que o matrimônio é algo indissolúvel. Mas quando você vai em Marcos, por causa do direito romano, parece que dá uma amenizada. Mas veja, sacramento do matrimônio na igreja. Então você tem brechas para discutir se é dissolúvel ou não. Sempre tem as brechas. Tanto que vocês podem ver, para a igreja católica é indissolúvel. O meio evangélico diz, se tiver um adultério dá para separar. Veja, na igreja católica isso não é suficiente para dar nulidade matrimonial. Unção dos enfermos. Se você pega a carta de Tiago, unção dos enfermos eram os irmãos que rezavam uns pelos outros e ungiam com o óleo santo. Então ali nós temos uma dimensão sacramental que não é necessariamente, entre aspas, função do sacerdote. Então é discutível a estrutura da coisa. Confissão. O próprio Tiago, confessai-vos uns aos outros. As confissões na igreja primitiva eram públicas. A pessoa tornava público o pecado, se arrependia daquilo. Depois tornou-se auricular na figura do sacerdote. Então, veja, tem brecha para você questionar isso.
O crisma, então, nem se fala. Tem várias brechas. Afinal de contas, se o sacramento é perfeito por si só, por que eu preciso confirmar meu batismo? Então, você tem várias discussões, mas essas duas, batismo e Eucaristia, elas são tangíveis na Sagrada Escritura. Querer tratar isso como ser, como dizem nossos irmãos evangélicos, que Jesus não está presente, é uma leitura bem mais difícil do que tratar como os católicos tratam, que Jesus realmente está presente na Eucaristia. Lá, eles têm que fazer um contorcionismo gigante para falar que simplesmente Jesus não está. Assim como nós, católicos, de vez em quando, precisamos fazer um contorcionismo também para pegar o texto de Mateus e dizer que tu és Pedro e sob esta pedra, como se o Pedro fosse a pedra da igreja. Os evangélicos falam, não, a pedra é Jesus. E aí fica essa discussão lá e cá. Então, existe um contorcionismo exegético teológico. Mas, gente, no batismo na Eucaristia, ali nós temos duas vertentes institucionais que são fundamentais. Se eu falei no primeiro momento, então, de uma convergência pneumática, o Espírito que converge para Cristo. Então, o Espírito quer nos levar para Jesus. Depois você tem a convergência antropológica, o homem precisa querer ir de encontro a Jesus. Existe a graça, mas a graça não suplanta. É interessante porque Tomás de Aquino fala sobre isso, né? A graça atua sobre a natureza, supõe cooperação. Se Deus quisesse, ele poderia nos violar, mas se ele nos viola, ele não nos ama. Então, existe a liberdade de querer responder objetivamente para Deus, convergir nossa vontade para Deus. Daí nós temos esse tripé básico, a dimensão pneumática, a dimensão antropológica, a dimensão institucional. Deu para entender esse negócio ou ficou mais difícil ainda? Primeiramente, eu quero dizer para vocês, gente, se está claro, olha, parabéns, porque normalmente você gasta aulas para construir uma ideia. Agora, em minutos, assim, captar, ótimo. Se aconteceu, ótimo. Se está um pouco confuso, fica sossegado. Essas matérias, cada uma delas dura 6 meses num curso de faculdade de teologia, então fica tranquilo. Não é, eu sou meio burro. Não, o negócio é complicado mesmo. Posso prosseguir aqui para o último tópico? Meu último tópico seria desafio pastoral. Veja, se no primeiro tópico nós vimos o Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, redentor, que dá sentido existencial à nossa vida e também escatológico. Vimos que a eclesia, a igreja, é feita pelo povo de Deus numa dimensão trinitária, e essa dimensão trinitária se dá pelo Pai no Filho, com o Espírito Santo agindo em nós. Aí nós vimos as convergências antropológica e pneumática, a dimensão institucional. Agora vem o desafio pastoral. Qual é o desafio pastoral da relação Cristo-Igreja? A primeira coisa que a gente precisa pensar no desafio pastoral dessa relação Cristo-Igreja é considerar o seguinte, a unidade. Olha, de tudo que fizermos, se não houver em nosso coração a reta intenção de vivermos a unidade, nós ainda não compreendemos a vontade de Jesus. Repito, não precisam pensar que sou eu que estou falando. Na hora que terminar isso aqui, se tiver um tempinho hoje ou amanhã, leia João capítulo 17. Veja como a unidade é importante para Jesus. Não é um detalhe, ela é fundamental para Jesus. Então, aqui nós temos um desafio pastoral gigantesco. Segundo, a missão. Olha que coisa interessante. Se somos cristãos, se cremos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, será que nós precisaríamos realmente ficar pescando em aquário? Eu vou pregar para o evangélico virar católico, vou pregar para o católico virar evangélico. Será que nós não deveríamos unir nossas forças para que aqueles que não conhecem a fé cristã, ou pelo menos a conhecem de forma deturpada, será que nós não devíamos unir nossa força para que eles pudessem conhecer a fé cristã primeiro e depois adentrar a dimensão teológica, pastoral dessa igreja? O problema é que a gente quer doutrinar mais do que evangelizar. Aqui entra uma coisa muito importante na missão. Nós precisamos compreender a dimensão querigma, ou querissen, querigma e catequese. Querigma é esse anúncio de um Deus que é amor, de um Deus que nos ama, um Deus que nos salva, mas um Deus também que nos revela o que é o pecado, o que o pecado faz em nós. E como é que se dá essa salvação? Que é aceitar Jesus Cristo como Senhor, que é receber o batismo, ou seja, ter a presença do Espírito Santo em nós, e professarmos com a nossa vida perseverantes que Jesus é o Senhor e esperarmos ou vivermos intensamente a nossa vida aqui
para alcançarmos a vida eterna. Então, o querigma é o primeiro ponto. E a gente vê uma falha na Igreja Católica, por exemplo. Às vezes marca assim, vamos fazer uma semana da família, aí marca 7 dias de missa. Meu Deus, não tem missão nisso. A missa é para quem já compreende o mistério. Tanto que quando você conversa com quem não compreende o mistério, fala que é uma repetição, é tudo igual, o negócio é chato, é monótono, é de um jeito só. Melhora um pouquinho quando alguém canta ou bate palma. Veja, não se compreende o mistério. Então, primeiro querigma. Missa já é catequese. A Eucaristia é para aqueles que já creem, não para aqueles que ainda não conhecem o mistério. Eu estava dizendo, então, o desafio pastoral passa por isso. No primeiro momento, nós temos que pensar a unidade, João capítulo 17. Depois pensar a missão, entendermos a relação querigma e catequese. Primeiro apresentar Deus e seu amor, para que Ele, na sua graça, nos gere a consciência do pecado e então caminhemos para a doutrina. E, por fim, o terceiro ponto aqui seriam os valores. O que são os valores? Veja, se somos um país que tem 90% da população que é cristã, nós deveríamos ser o melhor lugar para se viver no mundo. E isso não acontece. Então, na dimensão dos valores, nós precisamos pensar justamente nisso. Que valores movem a nossa política? Que valores movem nossas relações de amizade? Que valores movem nossa prestação de serviço e o custeio dessa prestação de serviço? Mas eu encerro a minha fala fazendo a seguinte provocação. Nós precisamos, creio eu, pensar essa dimensão Cristo-Igreja num dado que seja pneumático e antropológico. Se a gente conseguir fazer a convergência dessas duas coisas, o institucional virá de brinde e o pastoral será encantador, porque vai ser um testemunho da santificação da nossa fé.